Abrir sua Bíblia junto comigo, lá em João, capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo 7. Vamos ler 3 versículos, versículos 37 a 39. Nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, nosso bom Deus, por tua palavra, que é viva e eficaz em nossa vida. Te rogamos que por ela e através do teu Santo Espírito, o Senhor fale ao nosso coração, molda a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Já se imaginou viver sem água encanada? Para tentar enxergar um pouquinho mais a situação, né? Às vezes a gente olha, fala, né? Rios de água viva, fonte de água viva. Para a gente não parece ter muito sentido, porque nós vivemos com água encanada. Tem uma caixa d'água aqui atrás da igreja. Uma baita de uma caixa d'água. Não falta água para a gente. Se faltar aqui, a gente vai no pilão d'água. E tem água, aí sobra. Nós estamos acostumados, vivemos em um contexto de abundância de água. O Brasil, ele retém grande parte da água potável do mundo. Por isso que o povo olha para a nossa floresta amazônica com olhos diferentes. Então, tente se imaginar, sem água na torneira. Secou a água da sua torneira. Aí quando a gente está falando um pouco de água viva, a gente está falando de nascente. Já viu nascente? Viu quando brota? Parece que está voando ali do chão e começa a escorrer, aquele negócio esquisito. Você fala, ué, está brotando do chão? Isso é água viva, água corrente. Eles estavam acostumados com poço. Então cavava-se o poço, tinha água lá no fundo, parada. Água viva é água que move, que se mexe constantemente. Então aqui, para um povo que estava acostumado a não ter água encanada, a ter que ir lá no poço para apanhar um pouquinho de água, assim como Jesus, no capítulo 4 ainda de João, ele está falando com a mulher samaritana. E ele fala que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela pediria para ele água. E ele daria uma água que ela nunca mais voltaria a ter sede. Pelo contrário, dela jorraria água viva, fonte de água viva. Então me dá dessa água, eu quero dela. Então ele já imaginava, eu não vou precisar mais vir aqui no poço buscar, porque vai brotar água sem fim dessa água que esse homem pode me dar. Ele vai me dar uma água viva que não vai parar mais de brotar a água. Então vamos lá. Entenda o mesmo contexto dessa mulher samaritana, que você não tem água encanada e você precisa caminhar para pegar um pouco de água. Bom, lá em Israel, há uma educação muito forte quanto à água. Hoje eles dessalinizam ela. Hoje eles têm tecnologia para aproveitar água salgada, passa por um processo e a água fica potável. Hoje é fácil, mas há pouco tempo atrás, já tem mais de 5.000 anos de história ali da Palestina sem água encanada, sem água dessalinizada. Como que eles faziam? Bom, eles tiveram que educar bem as crianças. Até mesmo no deserto, quando a água brotou ali da rocha, eles sabiam que aquela água que eles pegaram ali, eles iam ter que economizar, porque daqui a pouco faltaria. Já parou para pensar nisso? Você tem que lavar quintal uma vez por mês? Pensou a mulherada não conseguir lavar roupa, ou os homens também, Quando a Solange viaja, eu que lavo. Mas ela chega em casa, depois ela lava tudo, porque ela fala que eu não lavo direito. E ela tem razão, Até parece que eu vou lavar roupa direito. Ela lava bem, eu não. Eu tento. As meias eu esfrego bastante, eu tenho que deixar limpinha. Bom, mas se a gente não conseguir lavar com frequência a nossa casa, a gente está acostumado a jogar água. Mas se a gente não puder lavar com frequência o nosso carro, a gente está acostumado, encosta ele ali, puxa a mangueira e joga a água, que tem bastante água. Imagina você não puder fazer isso. É a realidade de Israel. Até hoje, eles se educaram de uma maneira que eles usam água o mínimo possível, porque você não sabe até quando você tem.
As torneiras lá dizem que ela é alta. Ela não fica no lugar baixo. Normalmente nós colocamos uma torneira no lugar baixo para a gente já colocar ali a mangueira e conseguir puxar para vários lugares. Lá não, eles deixam no lugar alto para que as crianças não mexam e não desperdicem água. A gente tá gostando da ideia, né? Vou economizar água lá em casa, vou colocar a torneira lá em cima, a molecada para de fazer bagunça, para de esquecer a torneira aberta. E de fato, é uma forma de você educar. É uma forma de você educar, você ali então colocar mais dificuldade para que não haja desperdício. E esse era o contexto. Então, quando nós falamos de fonte de água viva, quando nós falamos de água viva, quando nós falamos aqui sobre uma fonte que jorrará para a eternidade, a vida, nós estamos num contexto muito distante. Nós não conseguimos entender o que isso de fato significa, porque nós vivemos numa realidade completamente diferente. Mas vamos tentar imaginar aqui o que está acontecendo, vamos tentar entrar nesse aspecto e enxergar de fato Jesus como fonte de água viva. Vamos tentar enxergar Jesus como fonte de água viva, entendendo que nós não temos água encanada. Fica com isso na cabeça. Quando você abrir a torneira, não vai sair água. Você vai ter que ir lá num poço. Imagina que aqui na igreja, a gente tem um poço aqui, e toda vez que você for precisar fazer alguma coisa na sua casa, e acabou o seu cântaro, que você tinha algumas águas ali reservadas, você vai ter que vir aqui na igreja, encher alguns baldes, colocar no ombro e levar para sua casa. A pé, tá? Esquece do carro. Você vai ter que vir até aqui na igreja, a pé, encher os baldes. Quem mora perto se deu bem agora, né? Agora o Henrique se arrependeu de ter mudado um pouco para mais longe. Vai ter que buscar água aqui e vai ter que levar até lá no ombro. Beleza? Imagina assim. O Emanuel vai ser fácil, não vai ser só descida. Tá facinho. Para subir com os baldes vazios, beleza. Descer com os baldes cheios vai ser fácil. O problema seria o contrário. Então imagine que a gente está assim, esse é o nosso contexto. Então nós vamos ver que Jesus, ele aborda 3 coisas importantíssimas aqui. Ele levanta o problema, ele fala da solução e os resultados que isso dá. Quem tem sede, ele levanta um problema. Venha a mim e beba, ele é a solução. E do seu interior fluirão rios de água viva. É o resultado daquele que crê de fato no Senhor. Então olha só. No último dia, o grande dia da festa. O que isso tem a ver, pastor? Bom, aqui eles estavam falando da festa dos tabernáculos, onde eles tinham que montar as suas tendas em Jerusalém. Saíam de todas as regiões, de todo Israel, todos iam lá e montavam as suas tendas. Lembra? A festa dos tabernáculos, instituída lá no deserto ainda por Deus, entregue a Moisés, descrita na mesma sequência que fala dos pães asmos, da Páscoa, já falava na sequência da festa dos tabernáculos. Então imagina só, montou ali, pegou a sua barraca, colocou na mochila, foi lá para Jerusalém, fomos para a capital, vamos todo mundo para São Paulo, é a capital. Lá a gente faz como se fosse lá a Cracolândia, monta umas barracas lá, fica todo mundo ali durante 8 dias. Começa no dia santo, termina no dia santo. Começava no sábado, terminava no sábado. Uma grande festa, festança, era muita bagunça, muita festa, muita alegria. E no decorrer do tempo eles foram acrescentando alguns rituais. Era uma celebração ali que todos eles iam lembrar de que eles foram peregrinos, que Deus viveu numa morada permanente, numa morada provisória, e que viria o dia em que o Senhor habitaria no meio deles de uma forma permanente. Então essa era a lembrança, esse é o significado principal. Nós fomos peregrinos até encontrar o nosso lugar, até encontrar a nossa morada. E nós ainda estamos peregrinando nessa terra até que Deus se faça presente em nosso meio, até que Cristo Jesus retorne e teremos a nossa morada eterna. Olha o símbolo dessa grande festa, maravilhoso. E no meio disso foram criados alguns rituais. E o muito importante era a coleta de água. Jesus ele não está falando nada fora de contexto. Por mais que aqui não esteja descrito outros inúmeros livros, e até hoje você vê alguns rabinos falando da coleta de água que tinha na época. O que acontecia? Em todos esses 8 dias, o sacerdote pegava um jarro de ouro, hein? Ele estava no templo, ele descia até o poço, ficava na parte de baixo da cidade, ele descia as escadas do templo, e até lá embaixo, lá no tanque de Siloé, chegava lá no tanque de Siloé, enchia ali esse seu balde de ouro,
levava de volta. E nesse caminho, a criançada estava com aqueles ramos. E fazia bagunça. Imagina a criançada correndo de um lado para o outro. Olha lá, o sacerdote vai pegar água. E eles corriam. E voltavam junto. Tudo era festa, tudo era alegria. E eles desciam com aquela alegria e voltavam com aquela alegria atrás ali do sacerdote. Enquanto o sacerdote ia e voltava, flautas eram tocadas. O chofar, aqueles chifres de carneiro, que era o trompete, trombone, era o berrante da época. Lá eles tocavam aquele tudo, tinha o seu momento certo. Quando ele descia, se tocava alguma coisa. Quando ele voltava, tocava-se outra. E quando ele chegava com aquele cântaro, com aquele balde enorme, cheio de água, do lado do altar, ele colocava num recipiente, numa bacia de prata. Uma bacia de prata ele derramava naquela bacia de prata, ali a água. E naquele momento, eles estavam com um versículo que nós lemos aqui já em mente, Isaías, no capítulo 12, versículo 3, falando que da salvação do Senhor, ali na salvação, jorraria rios de água viva. Então era o momento que eles almejavam, que quando a água era colocada na presença do Senhor, o Senhor faria com que aquela água fosse uma água viva. Então ali eles demonstravam a sede de Deus, a sede que eles tinham para que Deus viesse e intervisse na sua situação. Então eles lembravam da sua morada transitória, eles lembravam que no deserto, enquanto nessa transitoriedade, Deus trazia água para eles e derramava na presença deles. E eles aguardavam até que a fonte de água viva viesse a brotar. Cheio de significado. E tinha outras coisas ainda no meio da festa também. Essa era uma delas. Então todo este ritual, ele demonstra a sede que eles tinham do Espírito Santo. A sede que eles tinham de Deus. E que nós também temos. Por isso que nós viemos dominicalmente, pelo menos na igreja. Porque nós queremos mais. Nós queremos buscar mais. Às vezes está em casa inquieto e você abre a Bíblia e dá aquela tranquilidade. Você lê, você ora, você fala com Deus, você compartilha de Deus, parece que aquela sede vai saciando. Você vem na igreja, você canta, você ora, exalta, glorifica, ouve a palavra de Deus, parece que aquela sede é saciada. Então aqui, uma vez por dia, dos 8 dias, e aqui está falando que no último, o grande dia, quando todos ali esperavam um grande momento da festa, Jesus levanta e fala então sobre a sede. Imagine só, nesse momento de auge ali, quando eles estavam derramando, terminou de derramar a última gota do cântaro de ouro ali na bacia de prata, Jesus levanta em um alto e bom som, ele diz: se alguém tem sede, imagine todo mundo olhando para ele. Todos param naquele instante e olham para Jesus. Eles estavam sedentos, eles estavam olhando aquela água sendo derramada ali, eles estavam com sede sim, todos estavam. É claro que todos queriam tomar da água da salvação, todos queriam ter aqui de fato o Espírito Santo habitando plenamente neles para que não haja mais sede, para que não precise mais buscar essa água, colocar o seu balde no ombro e vir até o poço aqui a pé e depois voltar para a sua casa para conseguir fazer qualquer coisa. Até ferver uma água para fazer o seu arroz, ou miojo, se você preferir. Agora imagine a sede que esse povo tinha. É como se nós fôssemos num show, onde somente o cover está tocando. Aí você fala, não, eu quero ver o artista principal. Eu não vim aqui para ficar vendo os covers. O cover do Michael Jackson, o cover disso, o cover daquilo, um cover do Baruch, um cover do Leonardo Gonçalves, um cover de... Não, eu quero ver ele cantando. Eu quero ver o artista principal. Eu quero ver aquele mesmo ali. Não quero ficar vendo através de cópias. Eu quero ver o verdadeiro. E é isso que Jesus está levantando nesse instante. Vocês estão vivendo a sombra, mas agora chegou a luz. Quem tem sede? Jesus clama e levanta o problema. Este é um ponto importante, que por vezes, nós às vezes nos contentamos com a sombra. E quando Jesus clama, quem tem sede? Você fala, rapaz, eu estou com a garganta até seca. Eu quero dessa água. Eu preciso dessa água. Então a primeira coisa que Jesus faz é levantar o problema. E na sequência ele dá a solução. Ainda ali, logo na sequência, venha a mim e beba. Simples.
De uma maneira muito simples, Jesus fala para ele. Jesus participou da festa aqui, e no ponto mais importante, ele clama então: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essas palavras ditas ali ao povo que participava ali, né, lembrando da peregrinação do deserto, onde a sede sempre foi saciada de uma maneira miraculosa. Como? Através da rocha ferida por Moisés. Em Refidim, que foi lembrado como Massá e Meribá. Lembram disso? E ali, então, em Êxodo capítulo 17, isso ocorre. E ali a sede deles era sempre saciada de uma maneira sobrenatural. A água saía do meio da pedra no deserto. A solução para o problema da sede, a esperança, o cumprimento da palavra que eles tinham ali naquele momento é Jesus Cristo, aquele que levanta e clama. A sede que eles tinham, que eles já imaginavam que lá no deserto os nossos pais foram supridos de uma maneira miraculosa. Jesus se levanta e fala: o milagre agora está aqui. Eu sou a rocha. E de mim vocês vão beber essa água a qual vocês têm sede. A mesma rocha que os seus pais beberam lá no deserto. Eis que essa rocha sou eu. É isso que Jesus fala. Jesus clama: vocês estão com sede? Vocês estão procurando? Olha aqui, venha a mim e beba. Nossos pais beberam lá da rocha. Eu sou a rocha. Por isso que a segunda vez quando Moisés a feriu, ele recebeu um castigo. Porque Jesus só pode ser sacrificado uma vez, não precisa de uma segunda. Então aqui, a repetição, por vezes, né, nós olhamos a repetição dos rituais e parece que sempre tem mais sede. Eles repetiam anualmente esses rituais e anualmente eles tinham sede, sede, sede. Há um tempo atrás eu comentei de um programa, né, uma série do The Chosen. Mais uma vez estou falando dela, hein? Você conseguiu assistir? Maravilha. Tô vendo uns joinha aí de que alguém conseguiu acompanhar. Bênção. Eles vão deixar claramente o anseio pelo Messias. É claro, é evidente, o tempo todo eles pensando: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Isso é constante na mente deles, ou seja, eles faziam rituais constantemente, mas nunca estavam saciados. Continuavam com sede, eles continuavam aguardando, e é óbvio isso. Porque os rituais em si é só para lembrar de alguma coisa. Que nem nós. Nós temos os nossos rituais que nos lembram algumas coisas. Nós temos a ceia do Senhor. Nos lembra do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas nós ficamos com aquela palavra dele quando ele diz: fazei isso até quando eu voltarei e cearei com vocês. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós fazemos com um objetivo: aguardando o Messias. Às vezes o batismo, e fazemos inúmeros outros rituais que nós lembramos da luz. Nós fazemos uma sombra, ou seja, um ritual, uma cópia, uma maneira de lembrar algo maior, algo precioso, algo grandioso, aquilo que nós simbolizamos nesse rito, e isso demonstra de fato a sede que nós temos de uma vez por todas isso ser completado. Mas e quando os nossos ritos, nosso culto, nossas leituras, nossas devocionais particulares ou em grupo, as nossas ceias, batismos, quando essas coisas parecem perder um pouco o significado? Quando a gente nem sequer mais medita ou pensa, quando nós perdemos essa expectativa grande do Messias que virá, que nós fazemos estas coisas com um fim, não em si mesmo, mas em algo do porvir, o retorno glorioso de Cristo Jesus, quando nós perdemos isso de vista, nós temos sede. E parece que a repetição desses ritos não muda nada em nós. De fato, o rito em si mesmo nada é. Por isso que Paulo recomenda bem, quando ele fala da ceia, né, que fala quem come e bebe deve discernir. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo Jesus, come e bebe juízo para si. Então fazer de uma maneira mecânica é pecaminoso, é triste e é terrível. Mas quando é feito de uma maneira sincera e com a expectativa grande do Messias, é diferente. E por vezes nós vemos e nós sabemos, né, de uma sede que não passa, uma sede
de Deus, e às vezes nós começamos a ter sede de outras coisas, nós temos sede de coisas mundanas por vezes, e nós queremos mais e mais e mais e mais, é o que eu estava falando de fome na semana passada. Por vezes nós comemos e não ficamos saciados, não só alimento, como eu falei pela semana passada, às vezes são jogos, séries, filmes, trabalho. Nós nos infiltramos nessas coisas e fazemos ela constantemente de uma maneira sem fim. E continuamos com fome, continuamos com sede, continuamos sedentos. O problema é quando nós ainda estamos com sede de Deus e tentamos preencher de uma maneira que ela não será saciada. O que é então beber de Cristo Jesus, que ele fala? Para que tenha de fato, para que seja saciada essa sede. O que é vir a mim e beber? Para que nós consigamos de fato vivenciar a palavra de Deus. Para que nós consigamos entender a palavra de Deus e tentar vivê-la de uma maneira plena e perfeita. Bom, para isso eu vou usar um pouquinho a ilustração do que a água faz no nosso corpo. Você sabia que cerca de 60% do seu peso é água? Se você pesa 100 quilos, é porque você deve ter provavelmente 60 litros de água no seu corpo. Quê? Sim. Tem água na sua célula. Tem água no seu sangue, o plasma. A maior parte do plasma é composto de H2O. Você tem 20% de água nos seus ossos. Sabia disso? Interessante, não? Nós precisamos de água para viver. E se nós não bebermos água de cerca de 3 a 5 dias sem beber água, sem ingerir líquido, talvez isso seja fatal. Talvez morramos. Então a água é importantíssima ao corpo humano. E Cristo Jesus é importantíssimo ao nosso espírito. O que é então beber de Cristo Jesus? Da mesma maneira que ao tomar a água, ela desce aqui, chega no seu estômago, vai para o seu intestino vai absorvê-la e mandar para o seu corpo para ali fazer parte do seu sangue, transportar células, trazer ali para o rim, fazer a purificação e vem trabalhando de uma maneira maravilhosa dentro do seu corpo. Assim é a palavra de Deus a nós, assim é Cristo Jesus em nós. Quando nós tomamos de Cristo Jesus, quando nós tomamos da sua palavra e bebemos dela, quando nós oramos baseados em sua palavra, baseados naquilo que nós aprendemos aqui, quando o Espírito Santo de fato vem a nós e nós bebemos dele, tem que fazer parte do nosso ser, tem que fazer parte de cada célula nossa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entra de uma maneira que cada molécula nossa, cada pontinha do nosso DNA, de cada célula que há em nós, está marcado Cristo Jesus. Tem um pinguinho do sangue dele ali. Isso é beber de Cristo. É quando você ingere de Cristo e ele corre em suas veias. Você começa a viver como ele vive. Você começa a falar como ele fala. Você começa a glorificar como ele glorifica. Você começa a exaltar a Deus como ele exalta. Isso é beber de Cristo Jesus. É tomar pela fé quem ele é e tentar viver de uma maneira plena e perfeita aquilo que ele fez na cruz do Calvário, honrando e glorificando o nome de Deus através do seu sacrifício. Isso é beber. E se assim nós o fizermos, se nós conseguirmos tomar de Cristo Jesus, beber dele, ou seja, incorporar a palavra de Deus em nós, pegar todas essas letrinhas aqui, ingerir e correr em nossas células, em todo o nosso organismo, isso vive. O nosso organismo é purificado, assim como a água ajuda na purificação e na liberação de coisas ruins. A palavra de Deus, ela nos purifica e joga para fora as coisas que não prestam, as coisas que não glorificam a Deus. Se assim nós o fizermos, nós chegamos no resultado que Cristo Jesus fala no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se crê em Cristo Jesus, ele faz parte do seu ser. Você não vive mais, mas Cristo vive em você. Você não é mais simplesmente abençoado, mas você passa a ser abençoador. Porque do seu interior flui para que outros sejam saciados. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, sobre o casamento, e fala, você que não casou no Senhor, casou com alguém de fora, não separe, porque os seus filhos são santificados na sua comunhão com Deus, o seu marido também o é. Ou se você é o marido, a sua esposa é santificada no seu convívio com o Senhor.
do seu interior flui rios de água viva, e aquele que não é cristão bebe desta água. Você passa a ser bênção onde você está. As pessoas querem chegar perto de você para tomar dessa água maravilhosa que há. Porque você é maravilhoso, porque você é de Deus. Porque Cristo flui em você. Então os outros querem estar perto, porque ao invés de sair da casa dele e vir buscar água aqui, ele tem uma fonte de água viva do lado. É você. Você jorra água viva do Senhor, se você de fato o crê e vive. Cristo Jesus entrou em todas as suas células, todo o seu ser. Você é uma fonte a jorrar água viva por toda a eternidade. E aquele que está do seu lado é abençoadíssimo. É abençoadíssimo, e ele percebe isso através da sua vida. Irmãos, como eu disse lá no deserto, como está narrado lá em Êxodo 17, dos versículos de 1 a 7, quando ali em Refidim, a rocha foi ferida e a água saiu para alimentar, água viva saiu da rocha para nutrir pessoas, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, homens acima de 20 anos, mais de 600 mil saciaram sua sede, através de uma rocha no deserto. Olha que bênção. Agora imagine você, sendo essa rocha da qual brota de Cristo Jesus, no meio de 600 mil homens somente. Aqui vão fazer um cálculo, vão chegar a 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. 2 milhões. 2 milhões de almas sendo alimentadas, porque jorra a água do seu interior. Porque Cristo fez morada no seu coração. E dali agora jorra água viva. Irmãos, isso é bênção, isso é algo maravilhoso. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, mas risca esse versículo. Marca ele, marca a página, destaque. Se você não trouxe nada, dobra aí a página, deixa o marcador, chega na sua casa, risca, aí se marca bem. Que se você crê em Cristo Jesus, do seu interior flui rios de água viva. Escreve aí, Êxodo 17, de 1 a 7, deixa aí embaixo. Para lembrar que lá nas águas de Refidim, mais de 600 mil homens, ou seja, quase 2 milhões de pessoas, foram saciadas através de uma fonte de água viva trazida miraculosamente. E se Cristo Jesus habita no seu ser, miraculosamente, você é uma fonte a jorrar água viva do Senhor. Irmãos, esse resultado também, lembrando aí, a nós, uma vez que a rocha, que é Jesus Cristo, ela é golpeada, a água, que é o Espírito Santo, flui, e uma vez tendo o Espírito a comunhão com o Pai, descansamos no amado Pai, o mais sábio guia, o mais forte escudo, o maior bem, o amigo mais chegado, o conforto mais dócil, a mais encantadora beleza, a verdade mais profunda e o amor mais doce. O resultado disso é nosso desejo satisfeito, nossa sede é saciada. Em suma, somos cheios de toda a plenitude de Deus, assim como diz em Efésios capítulo 3, versículo 19. Então, se nós recebemos do Espírito Santo de Deus, que é o que fala no versículo 39, que o Espírito de fato ainda viria depois que Cristo Jesus fosse glorificado, e ele veio a nós através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se o Espírito Santo habita em você, você tem comunhão com o Pai, e isso deveria saciar a sua sede, isso deveria te fazer estar contente em toda e em qualquer situação, faria você estar pleno do Senhor. Concluindo, Jesus, ele é o cumprimento de todas as festas de Israel. Não é diferente com esta festa dos tabernáculos. A morada temporária no deserto é nossa peregrinação aqui na terra, que aponta para Cristo, fonte da eternidade. Da mesma maneira que eles foram peregrinos no deserto, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E da mesma maneira, quando eles entraram ali na terra de Canaã, nós aguardamos ansiosos a entrada na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Toda a nossa sede pode ser saciada em Cristo se o buscarmos. Por vezes nós ficamos em rituais repletos de simbolização, mas Cristo está do lado de fora. Por vezes nós fazemos e repetimos, mas Cristo não está presente, porque nós não temos o anseio do Messias, como havia nos israelenses, como eu disse.
É como na igreja de Laodiceia, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ou seja, vocês estão fazendo um culto e eu estou fora. Abra a porta da igreja, eu quero entrar e ter comunhão com vocês. Como que vocês estão cultuando sem que eu esteja no meio de vós? É isso que ele diz para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu tenho comunhão. Mas vocês me deixaram de fora do culto de vocês. É isso que a igreja de Laodiceia estava sofrendo. A falta da comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, toda célula do nosso corpo deve ter o sangue de Cristo Jesus. Devemos beber dessa água. E essa água fazer parte de todo o nosso corpo. Não ser expelida no suor, não ser expelida na urina, mas ela fará parte de nós constantemente. O que vai ser expelido são os nossos pecados, os nossos maus costumes, aquelas nossas características, que nós falamos, é difícil, já tentei mudar isso em mim. Não, Cristo muda, Cristo transforma, Ele mudou Pedro. O cara que o negou 3 vezes. Será que não pode fazer nascer um pouquinho de cabelo aqui? Conseguiu mudar o coração de Pedro, será que não poderia mudar um pouquinho mais de mim? Pode, é claro que ele pode, se assim ele o quiser. Religiosidade sem Cristo só gera mais sede. Beba da fonte e passe a ser uma fonte que jorre para a eternidade. Então o que faremos então, irmãos, acerca destas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesses versículos? Bom, a pergunta que eu tenho para vocês é: você ainda tem sede? Pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. Se eu ainda tenho sede, qual será o motivo? Pastor, eu ainda tenho sede. Eu ainda tenho sede. Tá bom, mas onde você busca saciar essa sede? Onde você busca refúgio quando o seu coração está apertado? Jogos, séries, tecnologias, fuga. O que seria fuga? Uma corrida, uns esportes, alguma coisa. Não, eu preciso sair. A gente faz assim, né? Fica bravo, discute ali e fala, não, eu preciso sair um pouco para espairecer. Não, você precisa dobrar o seu joelho e orar. Primeira coisa que você precisa fazer é dobrar o seu joelho e orar. Assim é o primeiro passo para que nós bebamos de Cristo Jesus. Buscarmos nele a necessidade que nós temos de paz de espírito. A necessidade que nós temos de confraternização, a necessidade que nós temos de uma boa comunhão com aquele que nós amamos. Às vezes nós amamos e nós não conseguimos ter comunhão. Primeiro dobre o seu joelho e ore, clame, Deus, eu quero ter comunhão benigna. Eu quero me dar bem com essas pessoas. Eu quero me dar bem aqui no trabalho, eu quero me dar bem aqui em casa. Poxa Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso. A primeira coisa não é fugir do problema, é dobrar o seu joelho e orar. E a sua batalha entregar na mão de Cristo Jesus. Porque Ele é poderoso para vencer esta batalha. E este é o primeiro passo, para pelo menos colocar no copo. E depois ler da palavra de Deus, meditar nela diariamente, falar com Deus constantemente. Isso é tomar, isso é beber. Isso então deveria nos dar saciedade. Devemos estar saciados através disso. Provavelmente, talvez aí se você tem sede, talvez você não creia de fato que Jesus é suficiente. Talvez você esteja olhando mais para a sua atuação neste grande teatro de Deus do que para o protagonista. O que eu quero dizer com isso? Por vezes nós olhamos o nosso papel, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, o que eu, e nós esquecemos o que Cristo já fez. E o que eu tenho que fazer é simplesmente crer naquilo que Ele fez. É isso que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Venha Jesus Cristo e beba. Beba. Nós somos pecadores. Nós ainda temos sede. Mas ao estar sedento, devemos buscar somente em Jesus a nossa satisfação. Quero orar com você. Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra. Graças rendemos-te, ó Pai, porque o Senhor nos dá saciedade. O Senhor nos dá abundância de água através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos proporcionando o Espírito Santo, que nos sacia a sede, que nos mata essa sede, que nós não precisamos agora tomar o nosso balde e ir à fonte, qualquer que ela seja, onde quer que ela esteja, caminhar quilômetros ou metros, o que for,
para encher o nosso balde lá num poço de água parada. Graças nós te rendemos porque o Espírito Santo faz brotar em nós água viva. Água viva que o Senhor nos dá de beber diariamente através do teu Santo Espírito que habita em nós. Ajuda-nos, ó bom Deus, a buscar de fato nisso que já há em nós, a tua palavra, o teu Santo Espírito, o sacrifício de Cristo Jesus. Firma-nos, ó bom Deus, a cada dia mais e mais em tua palavra. Firma-nos, ó bom Deus, a cada dia mais e mais em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó bom Deus, sempre nos conduza, nos empurre, ó bom Deus, a beber mais e mais do Senhor, a buscar matar a nossa sede em tua palavra, matar a nossa sede em nossas orações, dedicando-nos a ti, buscando o Senhor e não qualquer outra coisa, não fugindo da realidade, buscando coisas a nos distrair, que nós estejamos dobrando nossos joelhos e orando, falando com o Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, porque essa nossa sede só será saciada quando nós temos comunhão com o Senhor. Mate a nossa sede. Sacia a nossa sede. E assim como nós cantamos, lava o nosso interior. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.